Fala, gente! Fala, galera! Tá aí o canal Matemática é Fácil e Bio Show. Vamos lá! Hoje com lipídios em biologia, né? Estamos caminhando. Estamos chegando então com os lipídios. Bom, moléculas orgânicas, substâncias orgânicas da célula, né? Insolúveis em água. Oh, meu Deus, isso é importantíssimo, né? Os lipídios são comumente conhecidos como gorduras e óleos. E eles são insolúveis em água. Tanto é que a gente, para lavar uma louça, nós usamos o quê? Solventes, que a gente chama de solventes orgânicos. Usamos o detergente, por exemplo. Né? Então, o detergente ele é solvente orgânico. A água, simplesmente a água, não vai dissolver as gorduras, tá bom? Então, os lipídios são moléculas orgânicas, também compostas de carbono, oxigênio e hidrogênio, né? Insolúveis em água. Beleza? Novamente, né, eu falo das funções. Sempre função é o mais importante no nosso curso, tá? A função das substâncias, a função das organelas, a função dos lipídios. Então, funções. Reserva de energia, muito conhecido, né? Então, as gorduras, elas são reservas de energia. Quando o organismo está em falta de carboidrato, ele recorre a quem? Aos lipídios. Em muitas células serve como isolante térmico. Muitas células, né? Nós temos, por exemplo, o caso dos animais que hibernam, né? O urso polar, por exemplo, né? Ele tem uma camada de gordura bem grande que funciona como isolante térmico. Daí o motivo deles conseguirem viver em baixas temperaturas de uma maneira tranquila, né? Por causa da grande camada lipídica que possui. Síntese. Lembre-se dessa palavra, é muito usada em biologia, síntese. Síntese nada mais é do que produção, fabricação. Então, ele ajuda, ele participa na fabricação de outras moléculas orgânicas importantes para o metabolismo celular. Lipídios também estão presentes nas membranas celulares, na membrana plasmática. Já, né, quando a gente acabar a citoquímica, a gente vai entrar em membrana. Já nós vamos ver que os lipídios fazem parte dessa estrutura. São também reguladores, auxiliam na absorção, fala direito, professor, na absorção das vitaminas lipossolúveis. Olha, lipolipídios, solúveis em lipídios. Que vitaminas são essas? A, D, E e K. A, D, E e K são as vitaminas solúveis em lipídios. Então, portanto, participa do metabolismo dessas vitaminas. Legal? Classificação dos lipídios. A classificação básica não costuma cair muito em concurso, não, mas só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos simples e conjugados. Simples são os lipídios compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio. Conjugados, quando estão conjugados com algum outro elemento químico. Aqui, por exemplo, eu dei o exemplo de fosfolipídios. São lipídios conjugados com o fosfato, né? Ou lipídios conjugados com o elemento químico fósforo. Agora, essa classificação é muito cobrada. Agora, os nomes dos lipídios são cobrados. Quem são os lipídios conhecidos, famosos? Glicerídeos, triglicerídeos, ceras, esteroides, carotenoides, né? Os esteroides, nós temos um muito famoso, que é o colesterol, né? Temos carotenoides, os fosfolipídios. Nós vamos ver umas funçõezinhas, umas características de cada um deles, né? Glicerídeos. Aí já vi uma parte química, né? Formado de ácidos graxos e glicerol. Ácidos graxos e glicerol. Ou seja, uma molécula de ácido com uma molécula de álcool. Ol é álcool, beleza? Ah, professor, o que é isso? Álcool, ácidos, como é que a gente vê isso? Deixo isso mais com um colega de química, né? Vamos só nos resguardar aqui que nós sabemos que eles são formados por essas substâncias, ácidos e álcool, beleza? Óleos. Estado físico é líquido. Por quê? O óleo é um exemplo de glicerídeo. O estado físico normal dele é líquido. Origem vegetal. O óleo de soja, por exemplo, que você frita,
sua batatinha frita lá em casa, né? Origem vegetal, soja, né? Origem vegetal. Gorduras, estado físico comumente é sólido, então a gente aquece para transformar ele em líquido, né? Antigamente era usado muito a banha de porco, a banha que era retirada do tecido gorduroso, do tecido adiposo dos porcos, né? Origem animal. Função: reserva de energia e isolante térmico. Nos seres humanos, ela funciona dessas duas formas, né? Reserva de energia e isolante térmico. Pô, mas isolante térmico, seres humanos, é. Vocês já repararam que nós, vamos até dar um exemplo assim, um pouquinho mais forte, né? Imagina uma pessoa bem magrinha e uma pessoa bem gordinha. Quem é que sente mais calor? Quem é que resiste mais ao frio? Boa resposta. Quem sente mais calor são as pessoas mais gordinhas. Quem resiste mais ao frio são as pessoas mais gordinhas. Isolante térmico, só para dar um exemplo, né? Eu já tinha dado um exemplo, já tinha comentado sobre o urso polar, acho que fica bem característico aí, né? Triglicerídeos. Também, ó, um tipo de cerídeo, um tipo de lipídio que tem a função precípua de reserva de energia. O organismo está precisando de energia, vai no triglicerídeo. Agora veja bem, são moléculas que têm uma dificuldade para ser decompostas. Então, realmente é necessário falta de energia, falta de carboidratos. Por isso, os triglicerídeos se acumulam facilmente, né? Inclusive, nos exames laboratoriais, quando a gente faz um hemograma, um lipidograma, ou aqueles exames de sangue, né, tradicionais para ver se as taxas sanguíneas estão legais, né? O triglicerídeo é uma das taxas que costuma estar sempre alteradinha, porque é difícil eles serem decompostos. Para eles serem decompostos, tem que ter gasto de energia, né? Tem que estar faltando energia dos carboidratos, dos açúcares e até de outros lipídios e até de algumas proteínas que também têm essa função. Beleza? Outro exemplo, cerídeos. Cerídeos são as famosas ceras, né? Tem função o quê? Protetora e permeabilizante. Nos vegetais é mole, a gente percebe logo as ceras quando chove. Ué, percebe, professor? Claro. Olha para uma folha. As gotículas da água batem na folha e escorregam por ela. Não penetram, não afogam a planta, né? Função impermeabilizante. E também protetora, não deixa de ser, né? No nosso caso, nós temos um exemplo de alguns cerídeos, por exemplo, dentro das orelhas. Dentro das orelhas nós temos aquela cerinha. Também função o quê? Protetor e impermeabilizante, né? A gente consegue mergulhar e a orelha não fica afogada, não é isso? Bom, 2 exemplinhos aí no dia a dia, né? Esteroides. Opa! Esteroides, nós temos os seguintes exemplos muito conhecidos: testosterona, progesterona, estrogênio e colesterol. A função estrutural é reguladora, ou seja, participa da estrutura de algumas células e tem função reguladora porque são hormônios, né? Muitos esteroides são hormônios, e hormônios têm a função de regular outras funções orgânicas, regular o metabolismo, legal? Testosterona, hormônio sexual masculino, né? Responsável pelas características masculinas, características sexuais masculinas, as características sexuais secundárias masculinas, né? Progesterona, hormônio sexual feminino, relacionado com as características femininas. O estrogênio, relacionado com os caracteres secundários femininos. O que é caracteres sexuais secundários? Por exemplo, o amadurecimento dos seios, né? O crescimento das bordas femininas, né? Essas características que são exclusivas nas meninas, nas mulheres secundárias, que não estão diretamente relacionadas com a gravidez, né? Mas
São caracteres que você percebe, na maioria das vezes, a diferença bem características do sexo masculino para o sexo feminino. Olha o colesterol, gente, famosíssimo também nos exames, né? Parece um vilão, mas ele não é vilão não, tá, gente? Olha só, função do colesterol: produção de hormônios, função reguladora, importantíssimo, hein? Importantíssimo. Produção de vitamina D. Caraca, a vitamina D, depois a gente vai ver as características rápidas das vitaminas, né? A vitamina D, importantíssimo, precisa do colesterol para a produção da vitamina D, assim como o sol, hein? Produção de bile. Bile emulsiona gorduras. A bile, ela quebra gorduras em pedacinhos pequenininhos. Depende do colesterol. Constituinte de membranas. Todas as células possuem membrana plasmática. O colesterol está aí também fazendo parte dela, né? Então, é muito conhecido. O HDL, o LDL são os principais colesteróis conhecidos aí pela população e os que dão um pouquinho de medo, né? Agora, é muito interessante. O HDL é um colesterol conhecido como colesterol bom. E o LDL é conhecido como colesterol mau. Mocinho, vilão. Herói, bandido. Mas olha só, todos os dois são importantes dentro das suas taxas. Por que esse é considerado colesterol herói, colesterol bom? Porque ele é um colesterol que dissolve gordura. Olha que espetáculo. Então, o HDL, ele dissolve o LDL. Meu Deus, se o LDL em taxas altas provoca endurecimento das artérias por onde passa o sangue, esse carinha aqui vai, dissolve ele. Então, HDL, maior quantidade. LDL, menor quantidade. Show! Perceberam o porquê do bom e do mal? Vamos adiante. Fosfolipídios. Fosfolipídios estrutural. Função estrutural. De onde? Da membrana plasmática, né? Então, nós temos lipídios, como nós já sabemos, na membrana plasmática, assim como também temos esse lipídio conjugadinho, né? Lipídio com fósforo na membraninha plasmática. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo com protídeos ou proteínas, como vocês acharem melhor. Aquele abraço!